Olá pessoal, tudo bem? Se alguma vez pareceu que treinar uma rede neural tem mais a ver com sorte do que com ciência, vocês chegaram ao lugar certo. Hoje, a gente vai usar o Manual de Ajuste de Aprendizado Profundo do Google como nosso guia para transformar o que parece caos em um método bem definido. Vamos lá! Sabe aquela sensação que muita gente na área tem? De que conseguir um bom resultado foi mais sorte do que qualquer outra coisa? Pois é. A verdade é que, embora tenha um toque de arte, a base para resultados consistentes é e sempre vai ser a ciência. Existe um processo, um método, e é exatamente isso que a gente vai desvendar juntos. Bom, para a gente organizar essa ideia, a gente dividiu essa nossa conversa em 6 passos. Vamos começar falando da mentalidade certa e depois a gente mergulha nos detalhes práticos, um por um. Então vamos lá, começando pela base de tudo, que é a mentalidade. O nosso grande objetivo aqui é deixar para trás aquela abordagem de tentativa e erro, sabe? E adotar um sistema de verdade. Um processo onde cada experimento nos ensina alguma coisa e nos leva um passo mais perto de um modelo melhor. E olha só que interessante o que os próprios autores do manual destacam. O que separa um especialista de um iniciante não é mágica, não é um talento que nasce com a pessoa, mas sim a disciplina de seguir um processo. É esse método que a gente vai detalhar aqui para que todo mundo possa aplicar. Antes mesmo de a gente pensar em começar o treinamento, existem 3 decisões fundamentais que vão preparar o terreno para o sucesso. É bom pensar nisso como se fosse o alicerce da nossa casa, sabe? Se a base for fraca, a casa não fica de pé. Vamos ver cada uma delas. Primeiro de tudo, a arquitetura. Pensa nela como a planta baixa da nossa rede neural. Ela define como a informação vai passar ali por dentro, quantas camadas de neurônios a gente vai ter, o formato de tudo. É como se fosse o esqueleto do modelo, antes mesmo da gente começar a ensinar qualquer coisa para ele. Depois vem o otimizador. Se a arquitetura é a planta, o otimizador é o motor. É ele que faz o trabalho pesado. Ele olha o quão errado o modelo está, o que a gente chama de função de perda, e vai ajustando os parafusos internos do modelo, os parâmetros, para diminuir esse erro. Uma boa escolha aqui faz o aprendizado ser muito mais rápido e eficaz. E por último, mas não menos importante, o tamanho do lote, ou o famoso batch size. Basicamente, é quantos exemplos de treino o modelo vai olhar de uma só vez antes de fazer um ajuste. Lotes maiores podem ser mais rápidos, mas consomem mais memória. Lotes menores são mais instáveis, mas às vezes, por incrível que pareça, acham soluções melhores. Encontrar esse equilíbrio é fundamental. Tá, mas e aí? Por onde começar? A dica de ouro é simplicidade. Não precisa reinventar roda. Comece com uma arquitetura que já é conhecida e funciona bem para um problema parecido com o seu. Escolha um otimizador padrão robusto como o Adam. E, para começar, use o maior tamanho de lote que sua placa de vídeo aguentar. O foco aqui não é acertar de primeira, mas sim ter uma base que funciona para a gente começar a experimentar. Ok, com a nossa base pronta, agora a gente entra no coração da coisa, que é o método científico. É aqui que a gente para de chutar valores de parâmetros e começa a experimentar de um jeito estruturado, inteligente. É onde a arte e a engenharia se encontram. E aqui, pessoal, tem uma sacada que é fundamental. Vamos imaginar o seguinte, a gente quer testar se um modelo com mais camadas funciona melhor. Essa é a nossa hipótese, nosso hiperparâmetro científico. Só que para esse teste ser justo, para cada arquitetura que a gente testar, a gente precisa otimizar a taxa de aprendizado para ela. Essa taxa de aprendizado é um hiperparâmetro de ruído. Se a gente não ajustar, a comparação não vale, entende? E para fazer isso, a gente segue esse ciclo aqui de 4 passos. Ele é o motor do nosso progresso. Primeiro, a gente define um objetivo claro. Depois, desenha os experimentos para alcançar esse objetivo. Em seguida, analisa os resultados para aprender com eles. E por fim, decide se adota a mudança ou não. A ideia não é mudar tudo de uma vez só, é ir aos pouquinhos, de forma incremental. Beleza? Agora vamos para a parte prática, para as perguntas que não querem calar. Por quanto tempo preciso treinar o meu modelo? E que taxa de aprendizado devo usar? A resposta, como para quase tudo em Machine Learning, é depende. Mas vamos ver como tomar essa decisão de forma inteligente. Primeiro, sobre a duração. Se o seu problema é que você não tem muito tempo de máquina, então geralmente, quanto mais tempo de treino, melhor. Mas se você tem recursos de sobra, cuidado. Treinar demais pode ser um tiro no pé, pode levar ao overfitting. É aquele aluno que decora tudo para a prova, tira 10, mas na hora de aplicar o conhecimento no mundo real, não sabe nada. O modelo fica perfeito para os dados de treino, mas péssimo para dados novos. E sobre a taxa de aprendizado, aqui a regra de ouro é: não use um valor fixo. O ideal é usar um agendamento, que vai ajustando essa taxa ao longo do treino.
A estratégia mais comum, e que funciona muito bem, é começar com uma taxa mais alta e ir diminuindo aos poucos. O decaimento linear ou de cosseno são excelentes pontos de partida, bem mais confiáveis do que umas receitas muito malucas que a gente vê por aí em alguns artigos. Mas claro, nem tudo são flores, né? O treinamento vai dar problema, vai dar erro, isso é absolutamente normal. A grande habilidade de quem trabalha com isso é saber olhar para os gráficos de treinamento e entender o que eles estão dizendo. Pensem nas curvas de perda como se fosse um eletrocardiograma do nosso modelo. Elas contam a história da saúde do treinamento. A gente precisa aprender a ler esse exame. E aqui estão dois cenários super clássicos. Olha o primeiro. A perda do nada, bom, explode, vai para um valor altíssimo ou vira NaN, que significa não é um número. Isso é instabilidade na certa. O aprendizado explodiu. Agora, o segundo caso. A perda no treino continua caindo, bonitinha, mas a perda na validação, que é o que importa, começa a subir. As curvas se separam. Esse, pessoal, é o overfitting em ação. Para resolver a instabilidade, a gente tem uma caixinha de ferramentas. Uma técnica ótima é o aquecimento, que é começar o treino com uma taxa de aprendizado bem baixinha e ir aumentando aos poucos. Outra é o corte de gradiente, que basicamente bota um limite no tamanho da atualização dos parâmetros. É importante tentar essas coisas antes de sair correndo para diminuir a taxa de aprendizado, que, na verdade, deveria ser nosso último recurso. Bom, para a gente fechar, vamos amarrar tudo isso e falar da filosofia por trás, da mentalidade que realmente transforma o ajuste de modelos de uma tarefa frustrante em um processo de descoberta, um processo científico de verdade. E essa aqui, gente, é talvez a lição mais valiosa de todas. O objetivo final não é só fazer um número na sua métrica melhorar um pouquinho. O objetivo é entender por que aquele número melhorou. É esse insight, essa compreensão do que está acontecendo por baixo dos panos, que vai permitir que a gente construa modelos cada vez melhores no futuro. Então, resumindo a nossa conversa de hoje, comece simples com algo que funciona. Faça mudanças pequenas, uma de cada vez, baseadas no que os dados mostram. Saiba diferenciar o que é a sua hipótese e o que são os ajustes necessários. Use os gráficos como seus melhores amigos para diagnosticar problemas. E o mais importante, foque em entender o processo, não em achar números mágicos. Com essas ideias em mente, com esse manual, a perspectiva toda muda. O objetivo não é mais encontrar a configuração perfeita, na sorte. O objetivo passa a ser entender como chegar lá passo a passo. E a pergunta que fica é, com essas ferramentas e essa nova forma de pensar, o que de incrível se torna possível construir?